Muito bom dia, meus queridos irmãos. Que a graça do nosso bom Deus esteja conosco hoje e sempre. Para darmos início ao nosso programa Manhãs com Deus, convido os amados para que acompanhem a leitura do Salmo de número 27. Anelo pela presença de Deus. Diz assim o salmista: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. No versículo 10, o salmista diz: Porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Como é bom, meus amados, vermos a providência do Senhor em nossas vidas. Vemos o cuidado de Deus nas nossas vidas. Vemos como Ele é um Pai amoroso que se importa conosco, que nos guarda e que nos direciona. Que privilégio que nós temos. O salmista diz que ele anela pela presença de Deus. E esse deve ser também o nosso desejo. Buscar ao Senhor e pedir que os nossos pés estejam na casa do Senhor. Pedir que todos os dias nós possamos contemplar a sua beleza. Pedir que mesmo quando as situações forem adversas, forem difíceis, nós possamos nos lembrar que Deus é quem sustenta as nossas vidas. Oremos a esse bom Deus. Santo Deus e eterno bom Pai, graças nós te damos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Obrigado a Deus porque o Senhor é um Deus que se faz presente, o Senhor é um Deus que governa as nossas vidas de perto. O Senhor é um Deus que direciona os nossos passos, ó Deus, de perto. Deus, muito obrigado porque o Senhor está conosco o tempo todo. Senhor, o Senhor é quem sabe, ó Deus, quais são as melhores coisas para nós. Por vezes, ó Deus, nós nos encontramos perdidos, nós nos encontramos desamparados, nós nos encontramos afligidos, ó Deus, mas nós sabemos que a nossa confiança está no Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é a nossa fortaleza. E uma coisa, Deus, nós pedimos para o Senhor, que nós possamos contemplar a Tua glória, contemplar a Tua presença, contemplar a Tua alegria, o Teu amor que é derramado nas nossas vidas todos os dias. Senhor, nos ensine a ser gratos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor faz e fará nas nossas vidas, Senhor. Nos ensine, ó Deus, a ter gratidão no coração para ouvir a Tua voz, para ouvirmos, ó Deus, a Tua vontade, sermos abençoados por Ti, ó Deus, e que através das nossas vidas, outros irmãos possam conhecer a Ti e ser abençoados também. Senhor, nos ensine a viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em comunhão, em união, como deve ser. Em nome de Cristo, Teu Filho amado Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que eu oro e Te agradeço. Amém. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor.
suas mãos aos céus. Vamos declarar mais uma vez. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és. Só Tu és, todos dirão que és Tu. Sim, sim, és Tu. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, só Tu és. Todos dirão que és Tu. Sim, sim, és Tu. Oh! Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça. Levanta suas mãos comigo e declare: ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Aleluia! As mãos e clamarmos a Ti. Amados irmãos e ouvintes, bom dia, graça e paz. O desejo do meu coração é que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre todos nós, sobre todos que nos ouvem, nessa manhã, para que tenhamos um dia proveitoso e guardado pelo Senhor. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, dos versos 1 a 6, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
Amado Deus, nós agradecemos a bênção desse dia, agradecemos o repouso da noite, agradecemos já as bênçãos que recebemos das Tuas mãos nesta manhã. E pedimos que durante esse dia o Senhor nos abençoe. Mas agora que acabamos de ler e ouvir essa porção da Tua Palavra, pedimos que na pessoa do Teu Espírito Santo aclara as nossas mentes. Abre o nosso entendimento para entendermos a Tua Palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, eu quero, à luz desse texto, compartilhar com vocês sobre o seguinte tema: a igreja, um projeto de comunidade. Amados irmãos, e todos que nos ouvem nesta manhã, vivemos em um tempo em que as pessoas são abertamente individualistas, onde os relacionamentos se tornam utilitários, são valorizados de acordo com a utilidade que possuem para a satisfação do próprio indivíduo. Infelizmente, essa mentalidade também tem afetado a igreja. Essa mentalidade faz com que percamos o senso de comunidade. Estamos tão distantes uns dos outros que muitos de nós, apesar de estar na igreja, não têm nenhuma consciência dos problemas dos irmãos. E conhecendo essa realidade, o apóstolo Paulo faz essa recomendação nos versos 1 e 2, quando ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, quando Paulo faz essa recomendação, meus queridos, ele faz com conhecimento de causa. E para entendermos esse projeto, precisamos voltar para o capítulo 2 de Efésios, a partir do verso 1, onde vamos ver como iniciou esse projeto. A primeira coisa que veremos é o projeto Salvador de Deus. O projeto Salvador de Deus. Queridos, aqui no verso 1 é apresentado a primeira ação de Deus nesse projeto. Diz o texto: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo mostra, meus queridos, aqui o contraste existente entre os crentes de Éfeso, antes deles terem conhecido a Cristo, e o que eles se tornaram após terem conhecido a Cristo. Primeiro, antes deles terem conhecido a Cristo, eles estavam espiritualmente mortos. É o que diz o texto: Ele vos deu vida estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. E eles estavam espiritualmente mortos justamente por causa dos seus pecados.
mas Cristo lhes deu vida. E no verso 12 do capítulo 2, Paulo diz o seguinte: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, quando eles estavam sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel, do povo chamado povo de Deus. E eles não tinham participação na aliança e nem nas suas promessas. Como disse o verso 12, estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Mas por meio de Cristo, eles foram aproximados. Diz o verso 13: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Cristo, queridos, derribou a parede de separação e acabou com a inimizade que havia entre judeu e não judeu. Nos versos 14, ele diz: em Cristo, Deus estava criando uma nova humanidade. No verso 14 ele diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz. Ele quem? Jesus. O qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a saber, a inimizade. Portanto, em Cristo, Deus estava criando uma nova humanidade, sem barreira, sem a divisão da velha humanidade. Ele estava fazendo isso chamando pessoas de todas as raças, línguas, tribos, nações e de todas as classes sociais e níveis econômicos, para formar essa humanidade nova, para viverem em uma perfeita harmonia. Assim fica claro que o chamado Salvador de Deus é para um projeto de comunidade. E em segundo lugar, vemos aqui um projeto edificado em Cristo. Em Efésios 2, nós encontramos, meus amados, algumas figuras que ilustram o que a igreja é e confirma isso. A primeira figura é de um corpo humano. Essa figura aponta para a relação entre diversidade e unidade no corpo de Cristo. Como um corpo humano é formado por muitos membros, diferentes entre eles, mas formam um único corpo, ligados e dirigidos pela cabeça. Assim também é a igreja. Assim como o corpo humano tem muitos membros e todos são diferentes, cada um tem uma função, mas todos são ligados, todos formam um corpo e ligados e dirigidos pela cabeça que é Cristo. Assim também é a igreja. Ela é formada por pessoas diferentes, com histórias diferentes, dons e talentos diferentes, ligados e dirigidos pela cabeça que é Cristo. Embora muitos e diferentes são os crentes, assim como os membros do corpo são diferentes, os membros do corpo humano são diferentes uns dos outros, assim também a igreja. Contudo, formam um único organismo. O corpo nosso é muito complexo, mas Deus fez de maneira que funcionam harmonicamente bem. Assim, ele vai dizer por meio de uma outra figura, que é a figura de uma nação. Nos versos 19, ele diz o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Assim já não sois estrangeiros, nem peregrinos, mas concidadãos dos santos,
e sois da família de Deus. Em função do que Cristo fez, os crentes recebem uma nova cidadania. Antes de conhecerem a Cristo, eram estrangeiros em relação ao povo de Deus, mas agora, em Cristo, somos concidadãos dos santos. E uma outra figura é a família, nos versos 19. Esta é a figura que, além de apontar para a unidade, para a ideia de comunidade, aponta também para o acolhimento e o cuidado que deve ter o povo de Deus uns para com os outros. Portanto, assim como uma família sem acolhimento e cuidado mútuo nega a sua natureza, assim também a igreja, na qual essas virtudes e deveres não são experimentados, está negando a sua vocação. Portanto, como o povo de Deus, considerado como uma família, a família de Deus, com uma nova humanidade criada em Cristo, precisamos e devemos viver em uma perfeita harmonia até a volta de Cristo. A igreja é um projeto de comunidade. Quem planejou e projetou a igreja foi o Senhor da igreja, que a sustenta e cuida e abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais e também materiais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E lembre que a igreja é um projeto de comunidade. Comemora mais uma vez com essa canção a nossa unidade. Semeie a sua semente em nome de Jesus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão.
Meus irmãos, que bênção nós temos ao ouvir a palavra de Deus. Como isso enche os nossos corações, como isso direciona as nossas vidas. Como é bom ouvir ao Senhor. Como é bom ouvir o seu direcionamento. Como é bom experimentarmos de uma comunhão tão íntima com Deus, a ponto de sermos aconselhados e direcionados por Ele. Oremos mais uma vez a esse Deus. Santo Deus e eterno bom Pai. Senhor, a tua palavra foi exposta e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor enraize, interiorize nos nossos corações a tua palavra. Senhor, nos ensine a guardá-la, Deus, para não pecarmos contra ti e para vivermos de uma maneira que te agrada. Nos ensine, ó Deus, a demonstrar amor pelos nossos irmãos através daquilo que falamos, através daquilo que fazemos, ó Deus. Nos ensine a testemunhar de ti através dos nossos atos, através da nossa comunhão, ó Pai, através da nossa convivência uns com os outros. Nós lembramos, ó Deus, que as nossas vidas são para ti. O nosso fim principal é glorificar ao Senhor e gozá-lo para sempre. A nossa vida deve ser vivida, ó Deus, em comunhão uns com os outros, visando, ó Pai, o teu reino, visando o bem-estar da tua igreja, visando a propagação do teu evangelho, ó Pai. Por isso eu te peço, nos ensine a fazermos a tua vontade, a vivermos de modo digno que agrada ao Senhor. Pai, nos dê ânimo para irmos à tua casa. Pai, nos dê o discernimento, ó Deus, para cultuarmos ao Senhor da maneira que o Senhor se agrada, ó Deus, e não da maneira que nós queremos. Não nas nossas dificuldades, nas nossas falhas, mas entendendo, ó Deus, de que o Senhor se agrada do culto racional, que o Senhor se agrada, ó Pai, do sacrifício vivo, da maneira que nós vivemos, ó Deus, do modo digno de viver. Senhor, nos ensine, ó Pai, a fazer a tua vontade e a vivermos para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome de Cristo é que eu oro e te agradeço. Amém.